Barba Negra vai roubar a fruta do Cerberus do Shamrock, completando uma teoria de mais de 20 anos no passado. Muita gente não lembra ou nem sabe, mas existe uma teoria bem antiga que dizia que o Barba Negra teria a fruta do Cerberus. Eu fiz uma pesquisa rápida e achei um blog de 2013, mas eu tenho certeza que ela deve ser ainda mais antiga. Bom, como todo bom foreshadow, e se essa teoria depois de décadas não se tornar verdade? Nós sabemos que Marshall the Teach é o maior candidato ao posto de vilão final da obra. E agora que One Piece já chegou em seu terço final, um pirata extremamente perigoso precisa renascer como obstáculo absoluto da jornada de Monkey D. Luffy. E ele ainda não está nesse nível. Mas para isso acontecer, um plano muito mais interessante e misterioso está acontecendo por trás das cenas neste exato momento. Marijoa passa fome. A filha de um Yonkou é sequestrada. Um herói da marinha se torna uma moeda de troca. A identidade de um dos homens mais poderosos do mundo é roubada. E finalmente, o filho de Garlin se transforma em um alvo. Cada movimento, cada aparição na tripulação do Yonkou assassino serviu para nos levar até esse exato momento. Marshall the Teach será o homem que se tornará um verdadeiro parasita das forças do governo mundial, tomando tudo para si em sua insaciável vontade de se tornar o rei do mundo. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek e hoje uma teoria quente que vai conectar Shamrock, a fruta do Cerberus, ao passado do Barba Negra e, claro, ao seu grande plano para se tornar rei do mundo. Então já deixa o like, já se inscreve, checa os links na descrição e, sem mais delongas, além do preto para editar, chama a vinheta. Não é segredo que eu acho que o Barba Negra é um dos personagens mais fascinantes de One Piece nesse exato momento. A posição dele no tabuleiro político é incrível, uma peça poderosa e cheia de opções, mas que ainda não revelou quais serão seus próximos movimentos. E para começar, no capítulo 1080 descobrimos que ele tinha uma ambição que supera a imaginação. Ele simplesmente quer transformar Hachinoso, a ilha pirata e seu principal território, em um país reconhecido pelo governo mundial. Isso, claro, implicaria em participar do Reverie e talvez até ter alguma proteção da marinha, o que seria completamente insano, porque como o próprio Kobe disse no capítulo Barba Negra, eles nunca aceitariam um país de criminosos. No entanto, o Kobe não é exatamente importante nessa equação. Ele era peixe pequeno e ainda era membro da SWORD, ou seja, perfeitamente descartável. Peixes pequenos ainda podem fisgar iscas grandes. E quase que num repeteco do pré-time skip, querendo pegar um prêmio de menor valor, o prêmio gigante caiu no colo do Yonkou. Monkey D. Garp foi derrotado por Kuzan e os piratas do Barba Negra, estando agora à mercê dos próximos passos de Teach. Agora, o Garp sozinho seria o suficiente para o Barba Negra conseguir ter um país reconhecido pelo governo mundial? A verdade é que não. Por mais respeitado que ele seja, e mesmo que sejam os desejos da marinha, eu duvido que o Gorosei autorizaria esse tipo de transação. Mas o Garp tem uma utilidade muito maior do que só de moeda de troca, o que nos leva ao capítulo 1063. Logo na história de capa, que foi adaptada maravilhosamente para o anime, vemos uma operação onde Kuzan e Van Auger invadem Whole Cake Island, derrotam o Cracker e sequestram a Pudding. E talvez você não lembre, mas ela tem a Memonomia, a fruta da memória, que simplesmente pode acessar as lembranças de alguém como se fosse um filme. Com essa habilidade que a Pudding deu seu primeiro beijo no Sanji e depois tirou a memória do cozinheiro para que ele fosse beber para sempre. Não, para que ele não sofresse, né? Para que ele não sofresse com a separação. Agora, falando de um romance diferente, tudo aponta para o Barba Negra ser uma espécie de fã, ou no mínimo querer seguir os passos do antigo capitão Rox de Shebeck. E o seu último e mais infame momento aconteceu em God Valley, um misterioso acontecimento que parece que vai explicar muita coisa no mangá, mas que ainda não foi contado completamente. Agora, você lembra quem é que estava lá? Pois é, o Garp. E com as habilidades da Pudding, o Barba Negra pode tranquilamente acessar as memórias do herói da marinha e descobrir as informações vitais sobre o que aconteceu lá. O que realmente queria Rox de Shebeck? O que é ser rei do mundo? Sabendo que Garlin, Jay Garcia Saturno e outros membros de alto escalão do governo mundial estavam lá, esse flashback pode revelar informações vitais que certamente o Teach teria todo o prazer sórdido de usar. E olha, eu não quero ir muito longe, mas quem sabe o flashback não revela Imu, não revela os Gorosei, alguma coisa mais macabra do governo mundial,
que vai dar o acesso final ao Barba Negra. Mas calma que ele ainda tá na superfície, porque falando em espionagem e infiltração, no capítulo 1107, Catarina Devon, que você não pode esquecer, tem a fruta da Kitsune, e também o Van Auger apareceram em Egghead e tiraram a sorte grande. Querendo pegar a identidade do Vegapunk, conseguiram a identidade de Jay Garcia Saturno, um dos homens com mais poder em todo o mundo de One Piece. Mas nem tudo é tão simples. O Jay Garcia morreu, o que poderia tornar o plano de usar a identidade dele inútil. Mas e se essa cópia carregar algo mais valioso do que sua própria identidade? Jay Garcia é o personagem que introduziu para o mangá os círculos demoníacos do governo mundial. Ele se teletransportou e também teleportou os seus próprios colegas, ou seja, como vimos recentemente na conversa do Sommers com os outros Cavaleiros Sagrados em Elbaf, ele muito provavelmente carrega a marca do abismo, que aparentemente é necessária para a utilização e controle desses círculos mágicos. No capítulo 1140, a gente viu o próprio Sommers comunicando com alguém pelo Dendemushi. A conversa deles é justamente sobre o cerco acontecendo em Marijoa, ou seja, muito provavelmente esse é um quinto Cavaleiro Sagrado não revelado, que está encarregado de lidar com a crise em casa. O que nos leva ao Lafite, o mais misterioso e interessante tripulante do Barba Negra. Não à toa, no capítulo 1126, ele está comentando exatamente a situação lá de Marijoa. Mas o mais interessante é onde ele está. Durante o arco de Whole Cake Island, a gente conhece um personagem chamado Umit, que é basicamente o imperador do submundo da Umit Shipping, né? Uma companhia que é responsável por contrabando e, entre aspas, entregas no geral. Tanto que no 1100, a gente vê eles fazendo uma entrega Egghead com o logo da organização. E no 1126, a gente também reconhece esse logo porque o Lafite está na sede da organização. Ou seja, ele está na sede de onde os revolucionários estão sabotando os suprimentos para a Marijoa. Existe uma possibilidade bem interessante disso ser proposital, de ser uma espécie de armadilha do Barba Negra para capturar um cavaleiro sagrado. E isso faz muito sentido porque o Lafite é especialista em hipnose. Como a gente viu durante a saga de Enies Lobby, ele é simplesmente capaz de hipnotizar marinheiros para eles manterem as portas da justiça abertas. E talvez o retorno do Shamrock, depois dele acabar de chegar em Elbaf, seja uma evidência que os Gorosei estão preocupados com algo acontecendo, que aconteceu alguma coisa em Marijoa e por isso o Shamrock teve que cancelar sua missão em Elbaf e ser substituído pela Gunko, Sommers e Kirinham. Mas conhecendo Barba Negra, ele já deve ter previsto esse movimento. Outro detalhe que a gente não pode ignorar é que no 1140, quando o Sommers chega em Elbaf, essa conversa dele aparentemente é interrompida. Ele até comenta que o sinal é telepático, então é estranho. Mas para um sinal telepático funcionar, a sua mente tem que estar funcionando perfeitamente. Ou seja, existe um mundo onde o Lafite, já considerando que ali no tempo de Elbaf é depois da conversa entre o Lafite e o Barba Negra, lá quando ele estava no Mid-Shipping, o próprio Lafite pode já ter hipnotizado esse cavaleiro sagrado conversando com Sommers e por isso foi interrompido o sinal telepático do Dendemushi. Mas essa é uma parte mais especulativa, né? A gente não sabe exatamente como o Barba Negra vai se infiltrar, mas eu tenho quase certeza que os poderes de hipnose do Lafite vão entrar em questão. O que nos leva para outra personagem extremamente ardilosa e importante da tripulação do Yonkou, Catarina Devon. Ela também é uma candidata a conseguir se infiltrar nos Cavaleiros Sagrados. Por quê? Se ela realmente estiver controlando o poder do abismo que devia ter no corpo do Jay Garcia, no momento que ela copiou ele, faz sentido que ela conseguisse entrar no castelo de Marijoa e quem sabe até dar de cara o Cavaleiro Sagrado e também roubar a sua própria aparência. Com o quinto Cavaleiro Sagrado hipnotizado, ela pode roubar a identidade dele e sair como se fosse nada, e simplesmente ninguém ia saber além dos piratas do Barba Negra. Um plano perfeito. E dessa maneira o Barba Negra ia poder se aproveitar da força dos outros, que nele ama fazer, ou seja, o cerco, o plano genial do Dragon, simplesmente ia estar sendo utilizado para botar a posição do Barba Negra ainda com mais força, porque ele ia ter dominado parte dos Cavaleiros Sagrados e Marijoa ia estar ainda mais vulnerável, com ainda mais caos e crise política, porque os Tenryubitos estão loucos, eles não têm mais caviar, eles não têm mais lagosta, eles vão morrer em breve. E aí, com Barba Negra infiltrado em Marijoa, só um homem ia poder tentar parar ele. O líder dos Cavaleiros Sagrados atualmente, o Shamrock. Mas aí é que tá, e se o plano do Barba Negra já contasse com essa reação do Shamrock? Bem ou mal,
Quando o Barba Negra entregou o Ace, ele sabia da reação do Barba Branca e ele sabia que isso ia gerar uma oportunidade para ele. E é assim que o Barba Negra funciona. Não é que ele meticulosamente está calculando cada segundo, cada passo. No entanto, ele calcula bastante e ele gosta de criar caos, porque a partir do caos ele supera tudo. O que a gente não pode esquecer, o plano máximo do Barba Negra é tornar Ratinosso um país reconhecido pelo governo mundial para obter ainda mais poder. Então, se ele tem na mão dele o Garp, as memórias do Garp, Cavaleiros Sagrados de Refém e possivelmente até a fruta e quem sabe até a vida do Shenrock na mão dele para ameaçar o Garlin e o Gorosei, que a gente sabe se importa muito com o legado da família dele, aí talvez seja uma posição que ele tenha uma chance real de começar a tomar o mundo para si. E, claro, dar esse primeiro passo de ter o seu país reconhecido. Dessa maneira, ele ia conseguir ter poder o suficiente para, numa situação de caos, conseguir, com o Imu desesperado, pedir uma aliança para repelir os revolucionários. E, claro, botaria os dois personagens nos seus lados, entre aspas, naturais. Dragon de um lado, com os revolucionários, e Imu e Barba Negra do outro, com o governo mundial. E aí é que tá. O Dragon, teoricamente, não pode vencer do Imu sozinho, ele precisa de mais ajuda, ele precisa de uma grande aliança. E One Piece é sobre esses laços que atravessam eras em busca de um objetivo em comum. Então, faz sentido que a aliança entre Barba Negra e Imu seja forte demais pro Dragon, que tenha que recuar, para depois, quem sabe, se aliar a Luffy, Shanks e quem mais tiver para uma grande batalha final. Então, galera, essa é a teoria. Checa o link na descrição. Eu achei bem interessante. Tem umas partes meio viajadas. Tem umas partes meio viajadas, sim. Eu acho que principalmente a parte do Luffy T pode, né... Quem sabe, né, se o Luffy T consegue ou não hipnotizar um Cavaleiro Sagrado, mas ele é bem forte, a gente não tem noção exatamente dessa habilidade dele, não sabe se é de fruta, se é inata, se ele é um jungle avançado, mas tudo isso é bem relevante. Então, galera, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, comenta o que você achou e tamo junto, um beijo, queijo e valeu!